Quando eu iniciei o jiu-jitsu, a coisa que eu mais buscava na época era ser como alguém. Eu iniciei o jiu-jitsu porque eu já fazia, na verdade, taekwondo antes. Eu iniciei aos 13. E eu comecei porque eu gostava muito de ver filme de luta, eu gostava muito de ver porrada. Eu sempre brincava com meu irmão em casa, vez ou outra com meu pai também, e com alguns amigos. Mas eu era fissurado nesse negócio de jiu-jitsu, até porque na época não tinham muitas academias de jiu-jitsu, e era um negócio que, de algum jeito, ali a questão do, cara, do oculto, né, me atraía. Que negócio é esse que eu vejo que a galera que faz, meu, tem um perfil diferente? Eu já observava isso. Eu já conseguia ver isso aos 13 anos. Porque não era por mérito meu, não, mas porque existe mesmo, né? Uma certa impressão que o lutador causa. E aí, cara, iniciei o jiu-jitsu, meti logo lá, eu sempre tive cabelo assim, né, maior assim e tal. Agora tá meio grande demais, eu gosto de deixar ele curto, meio militar assim. Porém, eu catei já logo, meti logo, raspei o cabelo. Falei, cara, eu vou entrar pra esse negócio aí, raspei o cabelo. E não tinha essa divisão de juvenil, adulto, nem nada. Então, eu com os 13, eu já treinava com a galera lá. Mas eu queria ser como alguém. Que alguém que eu queria ser? Cara, eu queria ser como... Eu vi os vídeos do Jacaré, eu vi os vídeos do Ryan na época, né? Eu vi os caras saindo na porrada no Pride, saca? Eu via os vídeos do Paulo Filho. Aí eu fui começar a entender os atletas de jiu-jitsu, saca? Aí depois veio o Xande, veio o André Galvão, o Marcelinho Garcia. E eu fiquei, cara, fissurado. Eu queria ser esses caras. Eu queria ter o status, o estrelato, o brilho desses caras. Eu via faixa roxa na academia, saca? Faixa azul na academia que era bom. E pra mim aquele cara era fora de série. Entendeu? Então... era como se houvesse uma distância num primeiro momento intransponível. Eu vi os modelos de caras que eu achava bons, os caras da academia que eu achava bom também, e aquilo pra mim, cara, era um sonho. Eu tinha 13, eu não tinha gás pra terminar um treino quase, cara. Eu me lembro que eu era mais gordinho assim, eu não tinha gás pra terminar um treino, e eu falava, como é que eu vou chegar na faixa preta assim? Eu me lembro disso, né? Eu me lembro de ouvir aquela música lá do... O Pregador Luta, tem várias, né? Bate Pesadão, e tem outras lá. Eu até me esqueci, cara. Se você soubesse, se lembrar, deixa aqui. Como é que é? Apaga Mais Não Bate. E aí tinha um highlight do Apaga Mais Não Bate, cara. Com o Royce, com o Ryan, um monte de cara. E eu ficava vendo aquele negócio. Eu quero ser esses caras. E aí, o que aconteceu no meio do tempo, né? O jiu-jitsu, você vai amadurecendo, tua vida vai mudando, você vai amadurecendo e vendo também de forma diferente as coisas. Começou a mudar quando eu comecei a competir. As habilidades que eu tinha antes de competir eram muito restritas, eu sabia um pouquinho de queda, pelo meu corpo ser mais compacto e forte, eu passava bem, né? Passava melhor, só que eu era inábil em guarda, assim, eu era muito fraco. E aí eu fiz uma primeira competição, deu 3 meses, eu fui, vou me meter as caras na competição, os caras da minha academia também, vai, compete aí, tá bom. Fui competir, ganhei. Aí na segunda competição, eu fui de adulto e tomei logo um pau. E aí, o que começou a acontecer? Como foi a construção das habilidades minhas? Foi muito, sim, da frustração, cara. Da frustração de não conseguir fazer algumas coisas. E aí, eu comecei pela dor, né, cara, para evitar esse senso de punição, que é muito o que nos guia como ser humanos. Nosso comportamento é muito guiado a partir de reforço e punição. Então, para evitar essa punição do ambiente, de apanhar, saca, cara? De estar muito longe, de me achar, porra, mano, menos que os caras, né? Pô, o cara lá, faixa marrom, aquele cara é duro, hein? Aquele cara duro. Sempre havia aquele negócio, né? Puta, aquele cara duro, o faixa branca ali também que chegou ali, o faixa azul é duro. E você fica naquela tensão. Eu comecei a tentar desenvolver algumas habilidades físicas, motoras, sem dúvida nenhuma, e no tatame, a única coisa que eu fazia
de diferente era treinar assim posições e drills fora do tatame. Me ajudou, óbvio que me ajudou, porque de algum jeito você acaba aprendendo a posição, né, as posições, os movimentos no jiu-jitsu, e também algumas capacidades e valências motoras que são fundamentais para você, inclusive, desenvolver o aprendizado, né? Porque você tá lidando com o teu corpo ali, você tá mexendo, né? Você precisa de uma habilidade motora fina, às vezes, né? Ou um tempo de reação, de posição, você precisa disso. E isso eu fui melhorando. E aí eu fui competindo, fui crescendo, tal. E aí eu percebi, cara, que a visão de jiu-jitsu para mim, ela foi do seguinte aspecto, o conceito, né? De um bom treino, um conceito de desenvolvimento. Eu precisava sair na porrada. Era isso. Eu precisava sair na porrada todo o tempo. Então, cara, eu buscava sempre isso. Daí fui treinar em São Paulo com o Leandro, com o Paulo, com o João lá no Cícero e com uma galera por lá. Treino era infernal. Depois voltei também. Aí, enfim, mas eu sempre estava circulando, eu sempre estava orbitando a ideia de que treino bom era porrada. Era porradaria e força e tudo mais. Conforme o tempo passa, isso sem dúvida nenhuma foi um aspecto muito bom, porque me desenvolveu, né, algumas competências físicas na minha cabeça também, né? Porque quando você lida muito com o estresse de um jeito controlado, você se adapta a um ambiente estressante. Você fica mais tranquilo, entende? O limiar teu sobe. Valeu? O limiar teu sobe. Como qualquer coisa. Basicamente o que antes, no início, te afetava, já não afeta mais esse tipo de coisa. Você se sente mais confiante, o senso de auto-eficácia é mais positivo, aumenta. Isso foi muito positivo e por isso que eu falo que o treinamento ele não envolve só um aspecto. Mas eu comecei a aprender melhor jiu-jitsu quando eu passei a pensar jiu-jitsu, e esse é o foco do meu canal, brother. Muita gente às vezes comenta, pô, cara, você dá mais conteúdos técnicos aqui, conteúdos aplicados mesmo no tatame, e eu tenho muito menos isso aqui, né, mas tem algum outro conteúdo que eu coloco aqui que é sobre isso, mas o foco meu de análise técnica tá mais num grupo no WhatsApp, vou deixar aqui para vocês também na descrição, que é gratuito, a gente bate um papo, faz análise lá dos rolas, faz análise de luta, onde você vai entender, às vezes, nos pontos que você tá errando, mas não só isso, nos cursos também. Nos cursos meus, onde eu entrego basicamente toda uma clareza. Mas quando que eu comecei a entender as paradas? Quando eu comecei a pensar jiu-jitsu, e você pode pensar também. É óbvio que, tendo uma orientação, o tempo para você pensar, entender as coisas, fica muito mais claro, muito mais rápido, né? O tempo fica muito menor. Agora, a questão é que, depois de um bom tempo, cara, e eu comecei a lecionar, eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber a minha dificuldade de entender jiu-jitsu. Inclusive, essa dificuldade, ela restringiu muito o meu jogo. Muito, porque eu fazia minhas guardas lá tal, uma outra lá tal, já era flexível, beleza, treinei isso, era muito explosivo, passando, empaquetando, tinha um outro repertório, mas eu não era inteligente na luta. Eu era muito mais do que eu falo hoje, né? Que o jiu-jitsu não é floreio. Eu era do cara do floreio, porrada, e saia na porrada, e dava umas blitz, e funciona muitas vezes, porque isso também está ali no jiu-jitsu, você está se movimentando. Mas inteligência de luta eu não tinha. Porque eu não pensava jiu-jitsu. Eu simplesmente estava ali e deixava o negócio ser muito instintivo. Que não tem, você não tem que evitar isso. Mas é importante que você olhe o jiu-jitsu, observe o jiu-jitsu. Observe, além de só praticá-lo, observá-lo. Conforme o tempo passou e eu fui estudando, cara, aí compra curso, aí entende, aí entrei na faculdade de educação física, você vai lidando biomecânica, tal. E aí comecei a gostar muito de filosofia também, cara. Comportamento, você vai aprendendo. Eu aprendi muito a pensar com a filosofia, a questionar com a filosofia, a entender a construção de conhecimento com a filosofia, né, com a lógica também, que faz parte da filosofia, tá? A filosofia analítica. Tudo isso, cara, ajudou muito nesses 16 anos, né? Mas bem depois que eu comecei isso aí, foi bem depois, a começar a entender jiu-jitsu e linkar
o início da arte, vamos dizer, não tem um final, não é isso, não tem um final, não acaba, porque o negócio é orgânico, vai se desenvolvendo. Mas ter uma progressão nos conceitos, uma progressão do jiu-jitsu, que a coisa se encaixe, sabe? Como se fosse uma rota. O jiu-jitsu começa em pé, daqui pode derivar para uma queda, daqui pode derivar para uma chamada. Da chamada para guarda, por exemplo, aqui o cara pode colocar numa guarda X assado, ou ele pode chamar e se desvencilhar. Ter essa clareza de rotas, o que pode acontecer e quais conceitos estão aplicados nisso. Depois de um tempo, eu comecei a observar essa parada, com óbvio, ajuda ali, comprei curso, tudo mais. Que curso, Gabriel, você comprou? Eu comprei muito mais curso da gringa, tá? Então, porque os caras estão muito, muito à frente de nós nesse sentido de desenvolver curso, de olhar para os fundamentos, saca? Mas muito à frente. Eles já sacaram isso. Um dos grandes expoentes desse movimento é o John Danaher, né? Porra, sem dúvida. Formou os atletas provavelmente mais implacáveis hoje aí, o mais implacável, sem dúvida nenhuma, do cenário, agora não tá lutando, que é o Gordon. Mas é um cara que pensa jiu-jitsu, brother. Nunca lutou. Nunca competiu, na verdade, né? Mas pensa jiu-jitsu. E é importante, tô falando que o cara que vai te treinar, ele não tem que... não importa ele não competir. Não. Eu amo competição, fui competir muito, cara, muito, né? Ainda vou competir, coisa ou outra, mas eu não tenho pretensão nenhuma de ser campeão mundial nem nada. Eu gosto da parada, eu gosto de desenvolver gente, brother. Eu gosto de catar o cara lá que não sabe falar direito, o cara que não sabe olhar no olho, o cara que, irmão, não tem confiança de se impor, vê problema no mundo, catastrofiza as coisas e moldar ele com o jiu-jitsu, deixar ele mais inteligente. Como eu faço isso? Através da técnica, desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, dentro do tatame e fora também. Mas usando o tatame, usando o jiu-jitsu como laboratório principal desse cara. E a forma de aprender a lutar é pensando no jiu-jitsu, entendendo os fundamentos. Quando eu falo sobre fundamentos, mas que é isso, Gabriel? Né? Fundamentos, cara, depois de todo esse tempo, eu entendi que os fundamentos são a base para você entender qualquer coisa. Ontem, um rapaz, eu acho que é Felipe ou Fernando, não me lembro muito bem, ele comentou num vídeo meu e ele fez uma análise, assim, ele fez ele tirou uma conclusão muito assertiva, muito cirúrgica do que é o jiu-jitsu, né? Pô, ele vê que o jiu-jitsu ele é ensinado, mas não com essa ideia de progressão. Muitas vezes, né? Não progressão de movimentos, você vai quedar, depois você vai para uma... Não, mas uma progressão de conceitos, de fundamentos. Assim como se a gente for entender química, se a gente for entender física, nós precisamos de elementos anteriores, ou matemática, que seja, né? Conceitos anteriores para resolver problemas complexos depois. Os conceitos, eles vão escalando, eles vão... Né? Você vai para um MRU, um Move, e BB-Boy, e depois você vai subindo. Você não aprende, porra, logo lá, sei lá, como ele falou, gravitação, você não vai entender. Você não vai entender relatividade restrita e geral se você não entender as bases da física. Você pode entender o conceito do negócio, mas você não vai entender ali, né, a linguagem da matemática e da física sem entender as bases, os conceitos. Você não tem isso. Por que não existe isso, cara? E eu sou fruto disso também. E eu só comecei a entender quando eu comecei a pensar jiu-jitsu, lecionar, ter contato com outras coisas e ver que o meu jogo, cara, ele era extremamente limitado. E eu vou dizer mais, eu ainda, cara, preciso sempre estar olhando porque eu tenho vícios. Sacou? Eu tenho vícios, brother. Eu tenho vícios. Eu sou um cara que, cara, treino muita força. E acho muito importante. Treino mobilidade. Né? Só que eu não busco só me apoiar nisso. E muitas vezes eu acabo me apoiando num vigor físico. Quando o que eu quero, o que eu me desenvolvo, e é importante vocês entenderem isso, porque isso é uma jornada para a vida sempre. Sempre, meu irmão. Tenho 16 anos, já sou faixa preta, fui campeão mundial, tive vários títulos, mas é uma jornada para sempre. Eu ainda tenho vícios que, muitas vezes, cara, eu tenho que observar para parar. Cara, eu vou virar o bagulho na tora. Jiu-jitsu, sem dúvida nenhuma, ele vai funcionar também nesses aspectos, no vigor físico. Como eu sempre digo, não se resume só a técnica. Mas, quando eu me apoio unicamente em uma capacidade, significa que outra está faltando. Eu não tenho equilíbrio delas.
Sacou? Eu não tenho equilíbrio delas. E o que eu tenho buscado é o equilíbrio das minhas habilidades e não o equilíbrio descendo a régua delas. Pô, uma tá mais baixa e outra mais alta. Eu deixo a régua delas. Não, subindo todas. Subindo todas. Que é o que eu espero que você faça. No quesito de aprendizado de jiu-jitsu, a mudança veio muito, cara, quando eu percebi que existem conceitos centrais no jiu-jitsu. Isso você vai com o tempo assimilando, né? Eu assimilei com o tempo e, como eu falei, aprendendo a pensar com a filosofia, aprendendo a entender a construção de conhecimento, lógica. E não foi bem do jiu-jitsu só que eu aprendi isso, sacou? E depois, com o tempo, óbvio, com experiências no jiu-jitsu, alguns cursos que eu fiz que me deram algumas diretrizes, eu comecei a perceber jiu-jitsu e você começa a derivar. Mas, basicamente, cara, o ensino principal que eu tive nesses últimos tempos é que pensar jiu-jitsu, ele pode, não só pode, vai trazer para você autonomia. Ponto. Primeiro ensinamento. Ok? Segunda coisa, mais prática. Fundamentos. O que são fundamentos? São essas regras centrais do jiu-jitsu. A base para o negócio funcionar. Como que eu quero? Eu quero se eu tiver um desequilíbrio. Mas como que gera esse equilíbrio? Quais são os fundamentos do negócio? Eu tenho que controlar a postura. Eu tenho que controlar a angulação. Eu tenho que controlar a distância. Tudo quando eu faço isso, eu começo a criar o quê? Desequilíbrio. Eu começo a ter domínio. Eu invado o centro de massa. Invado o círculo ali do cara, né? A envergadura ali, o círculo de ação do cara. Entendeu, mano? Esse tipo de coisa. Então, a base do jiu-jitsu são os fundamentos. Agora, a aplicação deles, cara, alguma coisa que também tem, muita gente fala, são os sistemas. Então, você tem tipos de sistemas que são basicamente são movimentos com base nos fundamentos aplicados. E não necessariamente uma técnica em específico, uma guarda em específico. Depois você vai começar a nomear. Mas, se você entende, por exemplo, vou dar um exemplo prático, que os três fundamentos, assim, eu posso dizer que 70% do jiu-jitsu, eu não vou ser pedante aqui dizer que, mano, eu vou dar um número arbitrário, óbvio. Arbitrário aqui, porque se eu falar que eu conheço todo o jiu-jitsu é mentira. Tem nego fazendo posição agora, lá criando posição que eu não conheço. Né? Vez ou outra sai uma guarda, vez ou outra sai uma outra finalização de não sei aonde, porque o jiu-jitsu é orgânico mesmo, né? Ele vai se desenvolvendo nesses aspectos. Mas eu posso dizer que o fundamento do jiu-jitsu que não se corrompe e vai até o final, né? Sem dúvida nenhuma, é isso que acontece, na verdade. O fundamento não muda. E a base do jiu-jitsu, no geral, cara, a base, 70% está em 3 conceitos: controle de distância, controle de postura, né? Centro de massa, eixo, e angulação. Isso tanto para construção de ataque e defesa. Por que hoje a gente tem dificuldade de unificar o jiu-jitsu e ver ele em progressão? Você começa com esse conceito, depois você aplica para esse, porque a maioria dos ensinos parte de uma resolução de um problema específico. Que é o seguinte: você vai aprender guarda, isso é problema específico. Você vai aprender passagem, isso é problema específico. Tá bom? Que se resolve. E não há uma rota de progressão. Como eu falei, você inicia lá. Como que o jiu-jitsu inicia? Como o jiu-jitsu acaba? Como que eu construo tudo até aqui? Acaba no seguinte sentido: finalização. Como que eu construo as rotas até lá? Então tem vários emaranhados. Então do início, é como a teoria do caos, né? Da matemática. No início, você vai com algumas possibilidades, o negócio vai entrelaçando e vai aumentando. Mas quais são os fundamentos que permeiam todo o jiu-jitsu? Ou quais são os fundamentos iniciais que depois eles vão progredindo até uma finalização? Essa coisa, eu não vi ninguém fazer. Esse cara também falou, nunca vi. E aí, particularmente, aparentemente, na verdade, parece um cara que estudou também jiu-jitsu, né? Pelo nome que ele citou, o John Danner, os cursos que fez. Mas eu não vi. E por quê? Porque o jiu-jitsu não é pensado assim. O jiu-jitsu é um problema complexo. É um problema, se a gente fosse pensar num problema de lógica, ele é um problema, um matemático, ele é um problema complexo. Porque tem inúmeras possibilidades. Mas tem fundamentos. Tem fundamentos e sistemas, né? Os fundamentos e a aplicação dos fundamentos são sistemas que podem ser progressivos, que podem se unir, tá? Porque pensa no seguinte: a guarda, ela não funciona sozinha, tem outras coisas que acontecem, né? Se você pensa na guarda como uma bola aqui, ó,
né? Quais são as ligações que ela tem? Ela tem a chamada de guarda para aquilo acontecer. Daqui o que pode acontecer? Aqui também pode acontecer que o cara pode abrir minha guarda e passar. Então eu tenho que entender como eu mantenho ele, retenho ele na minha guarda. Você entendeu? Né? Tem problemas adjacentes na guarda, que é um problema específico que normalmente se resolve. Como é que eu faço diferente disso? Como é que eu, ao invés de sair na explicação de um problema específico, eu dou um trajeto, uma progressão de conceitos, para você entender como o jiu-jitsu começa e como ele termina e as variações. Não dá para resolver isso rápido. Já começa assim. Por isso que é importante uma certa formação, uma certa construção progressiva. Existem alguns desafios no aprendizado também, porque o cara que começa agora vai entrar no treino com um cara que treina há 5 anos. Então ele treina há 10 anos. Esse cara que treina há 10 anos, em tese, ele já deveria estar num processo de evolução, de fundamentos, entendimento de fundamentos e aplicações, de fundamentos, muito mais à frente. Certo? Portanto, quando eu dou um treino para um e para outro, como é que eu consigo tirar essa diferença de desenvolvimento? São desafios do aprendizado. Por isso, cara, que eu sempre falo aqui no canal, o autodidatismo, ele é exigência, ele é meio que condição para uma vida de aprendizado. Porque muitas vezes essas dinâmicas, essas dificuldades, você que vai conseguir resolver com a orientação de alguém, sem dúvida nenhuma, buscando conhecimento de um lado, buscando conhecimento de um outro, lendo livros, entendendo. Quando que eu comecei a despertar disso, cara? Não foi longe, não faz muito tempo, entendeu, cara? Eu comecei a estudar a filosofia quando eu comecei a ter algumas questões na minha cabeça, cara, emocional e comportamento também, e biomecânica, essas coisas, quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2014. Mas eu comecei hard no processo mesmo em 2018, né? Com algumas pausas e tudo mais. E eu posso dizer que hoje eu tenho essa visão, cara, por muita maturação do processo. Então, quando a gente começa, nós somos deslumbrados, nós temos alguns modelos, nós temos muitas frustrações, nós entendemos que às vezes o jiu-jitsu é um problema complexo e a gente não aprende o negócio, porque justamente por essas questões, resoluções de problemas específicos com base em posição, que é o sempre que eu falo. Você resolve um problema específico com base em posição e não em fundamento. Fundamento é o pilar, fundamento é a espinha dorsal, mas qual que é de fato o outro problema do aprendizado, da sistematização de fundamentos, né? É haver uma progressão no processo. E aí, a progressão não é simplesmente dos fundamentos, mas dos sistemas, que são as aplicações dos fundamentos. Então, quando eu entendo que um fundamento, por exemplo, ele é, que eu estava falando de controle de distância, de angulação e de postura, ele acontece desse jeito, qual é um primeiro sistema que eu posso elaborar para esse cara entender guarda a partir desses conceitos? Ah, puxa, empurro aqui, ó. Puxa, empurro lá. Só isso. Você não precisa mostrar guarda para esse cara. Você coloca movimentos aplicando os fundamentos. Quando eu falo de angulação, por exemplo, se eu ensinar o cara a empurrar, meter o pé no quadril de um lado, empurrar e puxar gola e manga do outro, eu tô coisando, eu tô entortando ele. E tô quebrando a postura e tô girando. Isso é angulação. E eu vou criar raspagem assim, eu vou criar abertura para finalização desse jeito. Entende? Como é que eu começo disso? Outro exemplo, distância, controle de distância. Puxa, eu vou controlar a distância como? Como que eu controlo a distância? Certo? Com as pernas. Na maioria das vezes, boa parte das guardas, dependendo do nível de distância da guarda, com as pernas. Quando o cara estiver mais próximo de você, você usa os braços também. Mas normalmente, quando os caras estiver mais longe, você usa principalmente as pernas para controlar essa distância, porque elas são maiores, elas chegam antes e, né, elas estão mais próximo do cara, você tem uma envergadura maior para determinar aonde ele vai com você ou puxar ele também para você. Então, esse tipo de coisa, essas aplicações fundamentais dos fundamentos, conceitos, na prática, usando esses sistemas que são movimentos, sistema é o fundamento aplicado, vamos dar um exemplo assim, sistema são os fundamentos aplicados, mas não em guardas específicas, tá? Pode ser também, você pode fazer sistema de guarda, mas o jeito que eu ensino sistemas são movimentos. Movimentos apoiados em fundamentos. Basicamente, onde você não precisa se restringir o jiu-jitsu a guarda X, a guarda K, a guarda fechada, não. Não. Você não resume o jiu-jitsu a isso, não. Esgota o jiu-jitsu nisso.
você simplesmente mostra pro cara que se ele fizer uma força X assado nesse lugar, naquele lugar ele vai começar a criar angulação quando joga por baixo. Ou vai criar bilateralidade, que são conceitos que, por exemplo, eu explico no guarda blindada. Na verdade, nas atualizações da guarda blindada, né? Inclusive, vai essa semana já para R$ 57,90, tá R$ 27,90. Se você comprar agora, as atualizações já estarão para você. Você não vai precisar gastar nada para isso. Bacana? Já estarão para você na próxima semana, que é onde eu vou subir tudo para Hotmart. Mas ali eu faço essa ideia de progressão. Ali eu faço a ideia de progressão. E não simplesmente problemas soltos. Sim, o jiu-jitsu é um problema complexo, ele é descentralizado, mas você consegue matar os problemas iniciais e progredir no ensino com fundamentos às vezes um pouquinho mais específicos, saca? Porque a base do negócio é mapeável. E se você tem uma base mapeável, o que vem depois, as especificidades, os acidentes que vêm depois, né? Acidente não é um acidente literal, tá? Eu tô dizendo um acidente de Aristóteles, tá? Mas enfim, foda-se. O lance que vem depois, cara, são simplesmente variações dessa base. Entende? Então mapear essa base, ter essa progressão de conceitos, é um negócio que eu entendi, meu irmão, muito depois. E hoje os problemas do jiu-jitsu, eles são muito apoiados nisso. Uma falta de ideia de progressão das coisas, posições totalmente soltas ensinadas, tentativa de resolver problemas específicos com posição, e falta uma ideia de progresso, e falta uma medula, e falta uma construção de base, de rota, um percurso, mapear os problemas e mostrar para o aluno do básico, da simplicidade, que são sistemas de aplicação, para começar a deixar mais complexo o negócio. Mas uma vez que você aprendeu a base, o negócio, irmão, flui. Eu não fiz isso, eu aprendi jiu-jitsu como? Eu comecei a aprender jiu-jitsu de que jeito? Eu fui lá, comecei a aprender posição, comecei a ter dificuldade, fui aprender guarda. Fui resolver esses problemas específicos. Fui tentar me apoiar em alguma... Mano, saí na porrada só. Porque eu achei que o jiu-jitsu era isso. E fiquei meio burro, né, no jiu-jitsu. Então eu sofri dessa parada. A partir do momento que eu começo a pensar e eu vejo, cara, como eu posso ser tão melhor no que eu pratico? Como eu posso ser tão melhor no que eu pratico? A partir do momento que eu entendo todos os fundamentos, as bases e aplico esses sistemas. Os sistemas, que são fundamentos aplicados. E não necessariamente em uma guarda específica, uma técnica específica, mas basicamente você entender o fundamento, você vai usar suas pernas e os seus braços para aplicá-los. Isso. Entendeu? Em progressão. Do mais básico a um pouco mais complexo. Tentando unir essa rota que é o início do jiu-jitsu, que é tanto queda como chamada para guarda, fazer guarda, até o final, que é a finalização. É isso, cara. Nesses 16 anos de jiu-jitsu, irmão, esses ensinamentos deram pra mim, hoje eu tenho uma clareza muito maior, mas muito maior do que eu tinha antes. Pra mim o jiu-jitsu ele era restrito e eu fiquei limitado. Eu fiquei limitado, muito, como eu falei no início. Se você quer desenvolver esses aspectos, cara, hoje tem um problema, porque realmente que nem a gente tá falando, os problemas são complexos, os problemas que são resolvidos, na maioria das vezes, são específicos. Então, existe uma dificuldade em impor essa rota, mas você precisa começar a pensar jiu-jitsu. E pensar não só jiu-jitsu, mas na tua vida inteira, sem dúvida nenhuma. Além disso, você precisa também ter algumas bases conceituais. Bacana? De postura, controle de distância, controle de angulação. Eu falo em vídeos teóricos aqui no canal mesmo, desse jeito, em alguma coisa ou outra eu explico tecnicamente como funciona isso. E no meu curso, por enquanto só tem um, né, mas tô construindo outros cursos que tem essa visão de progressão, você vai aprender. Mas não só comigo. Provavelmente em alguns canais, em alguns lugares, principalmente na gringa, eu sempre cito o John Danaher porque pra mim ele é muito bom nesse sentido, né? Então começa a buscar esses caras, eles vão te dar clareza do que fazer. E aos poucos você vai pensar jiu-jitsu melhor. E aos poucos os pontos vão se conectando. Mas esse problema complexo de uma rota é um problema que ainda não foi solucionado. Pelo menos eu ainda não vi essa solução mais, né, mapeada de uma base de progressão conceitual. Que é o que eu estou buscando resolver aos poucos.
Não garanto que vai ser rápido, mas aos poucos eu vou resolvendo, porque com o passar do tempo eu consegui mapear, eu consegui pensar muito nesse sentido. E a gente vai construir isso junto, entendeu? Né? O primeiro curso que eu sempre falo é o de retenção, então pegar fundamentos iniciais de retenção de guarda, aonde eu falo sobre essa rota, vocês vão ver ali no retenção, que eu falo sobre uma rota de como o jiu-jitsu inicia, como é que você chega numa retenção. É importante você ter isso, né? E como é que depois da retenção, vai para uma reposição de 100 quilos, por exemplo. Sacou? E a partir disso, como é que eu posso já começar a construir um ataque? Tudo isso vem guarda blindado, com atualizações e tudo mais. Se você tiver interesse, tá aqui. Bacana? Se esse bate-papo fez sentido para você, se você se identificou em algum grau, cara, curtiu, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário. Tamo junto. Os.